Olá, queridos, bom dia, terça-feira, dia 5 de agosto, tá começando mais um bate-papo nosso, mais um encontro. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá tudo fluindo? Gente, essa semana a gente tá falando sobre a oração, a importância, o poder. Ontem nós falamos sobre a oração eficaz, o que fazer para ter uma oração eficaz. E hoje, terça-feira, eu quero falar com você sobre tipos de oração. Mais profundamente, os tipos de oração que movem os céus. Os tipos de oração que movem a mão de Deus. Se você não viu o vídeo de ontem, eu preciso que você veja, porque é uma continuidade. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos de oração. Cara, deixa eu te perguntar. Você já sentiu que você estava orando sempre do mesmo jeito? Sabe, como se fosse algo normal, como se fosse um alarme, um reloginho espiritual? Sempre a mesma coisa, sempre no mesmo modelo, sempre no mesmo horário. Sabe, não mudou a sua oração? Jesus ensina a oração do Pai Nosso, correto? Só que não é uma oração para ser repetida. Eu não vou orar só o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, e Deus vai me ouvir. Não é assim que as coisas funcionam. O Pai Nosso é um modelo a ser seguido, é um modelo a ser entendido, aprendido. Como assim, Gleison? É um modelo? Poxa, eu vou exaltar o nome do Senhor, eu vou pedir perdão, eu vou desejar que venha o reino do Senhor. Entendeu? Eu vou pedir para não cair em tentação. É como se fossem os modelos a serem seguidos, mas não é aquele modelo somente que eu tenho que repetir, não é? Eu tenho que orar 10 Pai Nosso, sempre o Pai Nosso, todo dia de manhã o Pai Nosso. Não é assim que funciona um relacionamento com Deus. Então, assim, vamos lá. O nosso texto base, Efésios 6,18. Preste atenção. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Cara, sabe o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está mostrando que a oração não é a única, ou melhor dizer, não é uma fórmula única. Sabe? Não é simplesmente um modelo, um tipo. O Espírito Santo, ele nos guia em diferentes formas de orar, conforme cada necessidade. E quando mais a gente entende isso, que o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos orienta como orar, sabe? Como de acordo com cada necessidade, a gente aprende a orar com propósito. E é essa oração que agrada ao Senhor. Quando você ora com propósito, quando você tem um porquê de estar fazendo aquilo ali. Tá conseguindo entender? Presta atenção nisso aqui. Um tipo de oração. Oração de súplica. Oração clamando, entendendo que você é dependente de Deus. Gleison, explica mais sobre isso. O Davi fazia muito isso. Ele suplicava muito ao Senhor. As orações dele, muitas das orações de Davi eram orações de súplicas. Salmos 28, verso 2. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti. Olha como que Davi estava se humilhando perante o Senhor. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro. Entende? É como se fosse uma oração literalmente de alguém necessitado. É uma oração intensa. É uma oração verdadeira. Uma oração que vem do fundo da alma. Esse é um tipo de oração que o Senhor escuta. Esse é um tipo de oração que o Senhor tem prazer em responder. Uma oração de súplica. É uma oração que mostra que, Senhor, eu necessito de Ti. Eu preciso de Ti. Eu estou suplicando. Vem intervir na minha situação. Está conseguindo compreender? Esse é um tipo de oração. Cara, nos momentos de dor, clame ao Senhor. De verdade, clame ao Senhor, sabe? Abra o seu coração para Deus. Isso é você suplicar, você mostrar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. Cara, não tenha medo, não tenha vergonha de mostrar as suas fraquezas diante de Deus. Não precisa ter medo disso. O Senhor quer filhos verdadeiros, filhos sinceros, filhos leais. Então, cara, Deus não quer uma oração, Senhor, todo dia a mesma coisa. Não, Deus quer que você seja verdadeiro com Ele. Um tipo de oração eficaz, uma oração que Deus responde, é uma oração de súplica. É uma oração quando você se abre perante Ele. Beleza? Esse é um tipo de oração. Outra oração que Deus escuta,
que Deus atende. A oração de ação de graça. A oração onde você reconhece primeiro antes de pedir. Onde você é grato ao Senhor por aquilo. Ainda que você não tenha recebido, você já está sendo grato ao Senhor. Está conseguindo compreender? Filipenses 4:6, presta atenção. Orem com ações de graças e apresentem seus pedidos a Deus. E apresentem os seus pedidos a Deus. Cara, a gratidão, ela move a mão de Deus. Deus tem prazer quando um filho, quando um servo é grato. Deus tem prazer quando vê que você já tem esse sentimento de gratidão, ainda que você esteja passando por momentos difíceis. Porque momentos difíceis, momentos de problemas, de dificuldades, todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas nós temos que ser grato a Deus por tudo que nós vivemos até chegar aonde nós estamos. Sabia? Sabia que há muito tempo atrás você orava para ter o que você tem hoje? Muito tempo atrás você orava para chegar onde você chegou hoje? Muito tempo atrás você orava para conquistar o que você conquistou hoje e você se esqueceu? Porque se tornou algo normal? Porque já faz parte da rotina? Porque já está em suas mãos? Só que há um tempo atrás você orava para ter o que você tem hoje. Então aprenda a ser grato ao Senhor. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que Ele já te entregou em suas mãos. Compreende isso? Então, um tipo de oração, mais um tipo de oração que agrada ao Senhor, é uma oração de agradecimento. É uma oração com ações de graça. Senhor, obrigado pela minha vida. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha história. Obrigado por não ter me abandonado. Obrigado por ter cuidado de mim. Eu não estou te ensinando a orar, mas eu estou te mostrando o porquê. Eu quero que você tenha um entendimento sobre isso. Abrir o seu coração e ser grato a Deus. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. Amém? Tá entendendo? Sabe por quê? Tem gente que vai orar, vai falar com Deus, parece uma lista de supermercado. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Calma, cara. Com Deus não é assim que as coisas funcionam, não. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do que você precisa, mas entenda que é necessário você ser grato a Deus. Porque é fácil pedir, Senhor, eu quero, mas e aí, cara? Seja grato pelo que você já tem, seja grato por coisas que Deus já fez na sua vida. Um tipo de oração que Deus responde, oração com ações de graças, oração de agradecimento por tudo que Ele já fez. Outra coisa, outro tipo de oração que Deus responde, oração de intercessão. Gleison, o que é intercessão? É quando você luta, quando você começa a lutar, quando você ora lutando pela causa do outro. Quando você apresenta ao Senhor a causa do teu irmão. Isso é uma oração de intercessão. É quando você literalmente pega a causa, pega um problema, pega uma dificuldade. Senhor, meu amigo está passando por isso, Senhor. Entra na causa dele, Pai. Cuida da vida do teu servo, Senhor. Dá sabedoria ao teu servo. Você está uma oração de intercessão por aquele seu amigo, por aquele seu familiar, por aquele que está próximo de você. Olha o que 1 Timóteo 2:1 fala. Antes de tudo, recomendam-se que façam súplicas, orações, intercessões. Paulo orienta isso para Timóteo. A oração, esse é o tipo de oração em que nós nos colocamos no lugar do outro. Entende? É que nós entramos na guerra espiritual daquele outro, em favor daquele outro. Entende? Então, cara, eu te pergunto, quem precisa da sua oração? Quem precisa da sua intercessão? Quem precisa que você começa a batalhar junto com ele? Comece a orar, intercedendo pelos seus amigos. Orar, meu amigo, se orar é poder, presta atenção nisso aqui. Se orar é poder, você interceder é você se tornar uma pessoa forte ao lado desse amigo. Conseguiu entender isso? É você ser um ajudador na vida desse amigo. Entende? Interceder é uma forma de amar, porém através da oração.
interceda pelos seus amigos, tá bom? Esse é mais um tipo de oração que o Senhor responde. Outra coisa, uma oração de entrega. Esse tipo de oração aqui é muito forte. Sabe o que é uma oração de entrega? É quando você coloca todo o controle nas mãos de Deus. Todo o controle nas mãos de Deus. Gleison, como assim? É você literalmente orar, falar com o Senhor. Deus está aqui. Está aqui, Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei quando eu vou fazer. Me ajuda. Me orienta. Me guia. Me capacita. Me dá sabedoria. Me dá discernimento. Mostra o caminho que eu devo seguir. Isso é um tipo de oração que Deus se agrada. É quando você literalmente coloca o controle nas mãos dele. Mateus 26:39. Contudo, só a continuação. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja, Senhor, o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. Jesus orava, Jesus fazia esse tipo de oração, colocando nas mãos de Deus. Ele no Getsemane, eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo. Jesus falando, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. É isso. Esse é um tipo de oração que agrada ao Senhor, onde você coloca o controle nas mãos de Deus. Entenda? É isso. Senhor, cara, vai orar, fala com Deus, Senhor. Ainda, Senhor, que eu não esteja entendendo, ainda que eu não estou compreendendo, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor, porque o Senhor quer o melhor para os seus filhos. Então, eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai fazer e o Teu nome vai ser glorificado na minha vida. Então, tá aqui, ó. Um tipo de oração que o Senhor responde, oração onde você entrega o controle nas mãos dele. Gente, para a gente concluir esse nosso bate-papo de hoje, a oração não é uma regra. Você já sabe disso. A oração não é uma coisa que eu faço hoje, eu faço amanhã, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Oração tem que ter propósito. Cada tipo de oração é como se fosse uma chave espiritual. Cara, para de orar do mesmo jeito sempre. É sério, para de orar todo dia falando a mesma coisa, cara. Use o tipo de oração certo para o momento certo. Fale com Deus da forma certa para a situação certa. E você vai ver o céu se mover. Você vai ver a mão de Deus se movimentar ao seu favor. Tá bom? É isso. Que hoje você possa... Sei lá, Gleison, hoje eu vou fazer um tipo de oração diferente. Hoje eu vou fazer uma oração de intercessão pelo meu amigo. Hoje eu vou fazer uma oração de agradecimento. Você vai ver. Você vai ver que vai ser diferente. E o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Se você não se inscreveu nesse canal, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Eu sou o Gleison Martins, acho que eu nem falei isso no início do vídeo, mas eu sou o Gleison Martins. Esse aqui é o nosso bate-papo diário, nosso Vida com Propósito. Eu coloquei esse nome porque a gente aprende tudo que a gente precisa para ter uma vida com propósito. Então, se inscreva nesse canal, curta o vídeo, assim você me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Tamo junto, todo dia tem vídeo aqui e amanhã vai ter o próximo vídeo dessa série sobre oração. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que tenhamos um dia abençoado na presença dele, que tudo esteja no controle de Deus, tá bom? Tamo junto e até amanhã.